Então vamos lá. Boa tarde a todos aí que estão e vão nos ouvir. Estamos aqui, eu, Cristina Lima e Mary Lúcia, para apresentar o nosso primeiro programa voltado às histórias do futebol feminino, com a nossa Senira e a nossa Lúcia Reis, né, que são meninas que jogaram no radar, são da década de 80 e tem muita história para contar, né, Lúcia? Com certeza. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a galera que vai dar aquele like lá, dar aquela força pra gente, porque a gente está querendo, na verdade, deixar que não é um espaço só nosso, é um espaço de todas que amam o futebol feminino, que participam direto ou indiretamente do futebol, né? Então a gente está tendo o privilégio de ter mais um espaço para que você, que gosta de futebol feminino, possa me contar a sua história. Então a gente está aqui com uma ilustre Senira Sampaio e a nossa ilustre também, Lúcia Reis. Espero que vocês curtam a nossa conversa. Com certeza vai ser bem produtiva. Um abraço. É isso aí, galera. Entenderam o recado? Então a gente começa assim, né? Isso é história. Aqui tem história. História de vocês duas. Tem história até da Mary também. Tudo começou aí, né? Porque tudo começou Realidade. por aqui, né? Na verdade. Então, Senira, conta pra gente e pra todas aquelas que querem ouvir a sua história. Gente, uma boa tarde para todos, para todo mundo. Eu começar a contar a minha história é uma coisa assim que é apaixonadamente desde os 7 anos de idade, como eu já tinha falado. Eu comecei na rua com meus primos, com família, isso, aquilo. Depois eu fui jogar na praia, fui convidada para ir para a praia. Joguei no Leminho. Depois do Leminho eu fui para o Madureira, que nós fomos convidados para o Madureira. E do Madureira o Eurico acabou com o time da praia dele, que ele tinha um radar na praia, e montou o radar no campo. Ele convidou a gente para ir para lá, todos os atletas. Fomos nós para lá, para o primeiro campeonato que ia ter da Federação Carioca, em 83. Então fomos nós para lá poder disputar o Campeonato Carioca. Tinham, acho que 12 equipes na época, 12 ou mais, eu não estou bem recordada. Então nós começamos lá. Lá foi o começo de tudo, né? Futebol feminino. Depois veio a primeira Copa do Mundo, que não era ainda oficializada, em 88. Desculpa. E de lá para cá, em 91, foi a primeira Copa do Mundo oficial. E nós fomos convocadas para essa seleção, que era praticamente o time do radar todo. Só encaixe de algumas meninas de São Paulo. Inclusive no nosso time de São Paulo veio 3 meninas jogar no radar também. Que é a Marcinha Honório, a Lúcia Feitosa e a Fia. Elas vieram de São Paulo jogar no radar. Grande Fia, né? Grande Fia. Que é do Bangu. Não. Não, a Fia é de São Paulo. É de São Paulo tá. mesmo. A Fia nunca jogou no radar. Eu achei Fia que jogou não, no aí eu Bangu. fiquei na dúvida. Sempre jogou no Bangu. Que bacana. E aí você, com isso tudo, você chegou à seleção brasileira em que convocação? Eu jogava no radar, né, na época. Depois, em 91, que foi a primeira Copa do Mundo oficial. Aí já jogava, o radar acabou, fomos pro Vasco da Gama. Né? A primeira Copa do Mundo eu não fui porque eu jogava no Vasco do Ivan. E o Eurico não se dava com o Ivan, então não me convocou nem eu, nem a Leda, nem a Fia. Caramba. Desde aquela época já tinha essa treta, né? Isso, Futebol Eu acho que essa feminino. treta existe desde a época do Adão e Eva, né? Justamente. Então não adianta, gente. Concordo, número, gênero e grau. Número, gênero e grau. Desde lá a gente já tinha essas coisas, né? Então nós fomos para a primeira Copa do Mundo na China, né? 91. Aí o radar já tinha acabado, porque o Eurico já tinha falecido, né? Então o radar foi desfeito. E o radar na praia é uma potência muito grande que tinha na praia. A praia já era uma potência. Com certeza inquestionável, né? O radar no Big Soccer era Era. inquestionável, né? Era.
eram as meninas, né? Eram. Até porque ele tinha condições, junto com outros patrocinadores, de aglutinar as melhores de cada equipe. Aí acabava ficando uma meio que covardia, né? Mas a gente, naquela época, tudo novinha, jogadora, a gente estava vendo a nossa futura carreira, a nossa progressão, tentar crescer, né? Mas realmente ele buscava atletas no sul do país, né? Minas, no Brasil inteiro. Era o que mandava, né? Era o dinheiro. Então, quando você... Até hoje isso continua sendo, porque se você tem verba para investir, você investe, né? Então, é muito... Isso é uma coisa muito... Normal. Vamos botar assim, né? Vamos botar normal, assim, né? É muito cultural, né? E não é só no Brasil, não. Eu acho que isso é no mundo todo. Eu acho que em todas as profissões, em todos os lugares, se você... o mundo está cada vez mais capitalista, né? Capitalista mesmo do capital. Então, quem tem, leva. Quem não tem... E nós, como um país, não podemos dizer subdesenvolvido, né? Mas em desenvolvimento, que é a nomenclatura, sofre mais ainda com essas... Sim. Mas e aí, esse capital. Mas e aí, Senira, com essa convocação, né, de vocês irem para a China, eu vou fazer uma pergunta para você continuar a tua história. E ali, na China, como é que você entrou em campo ali? Uma nervosa, né? Claro, obviamente, que é a primeira Copa do Mundo nossa, né? Oficial. A gente pegar um time da Alemanha, pegar um time dos Estados Unidos. Como nós ficamos em 9º lugar, porque a gente não tinha tanta expectativa, a expectativa nossa era muito grande e a gente não tinha tanta... Como é que eu posso falar assim? Performance mesmo, não, né? De treinamento, de tudo. Isso, nós não tínhamos, como até hoje, quer dizer, até hoje não, porque elas têm melhorou hoje em dia. Muito, mas entendeu? Existe, né? A nossa, a gente não tinha, a gente treinava com homens, a gente não treinava com meninas, a gente treinava no Cefam, na casa do marinheiro, com homens, com os marinheiros. Que de repente até você tinha potência, mas não tinha qualidade tática, né? Talvez, né? Não tinha todas as condições como elas tinham, né? A gente chegava lá, as americanas dava 3 a gente, as alemães. Lembrando que elas treinaram para isso. Justamente. O time feminino no Brasil não treinou para isso. Foi juntando. A gente foi chamada assim, 2 meses para ir para uma Copa do Mundo. Mas aí também temos que fechar que assim o Brasil ele ainda estava iniciando, né? Era o início. E lá já estava em desenvolvimento, então já tinha, né? Já porque nos outros países eles trabalham com a base. A gente não tinha isso, né? Até hoje não existe a base no futebol feminino no Brasil, né? A gente tem aí algumas coisas em São Paulo, no Sul. Que são alguns pontos de projetos, né? E não é dentro dos clubes, são fora. E da mesma forma aqui no Rio também, né, Nélia? Exatamente. Eu acho que deveria ser uma prioridade em todas as esferas do esporte, um tratamento mais, não vou dizer especial nem diferente, mas necessário, né? Para a base, seja natação, seja vôlei. E a gente aqui falando de futebol, eu acho que Senira, principalmente futebol, né, Senira? Sim, é verdade, sim. Até eu estava pensando até o masculino hoje em dia, os caras não querem mais jogador, assim, preparar o jogador. Eles já querem o jogador pronto, entendeu? Isso nunca aconteceu com a gente na nossa época. A gente jogava futebol em campo de areia, de terra molhada, descalça. Aonde chamava também, né? Qualquer faixa etária. Justamente, tudo ali. É aquilo que eu falei, a gente jogava contra homens, a gente não jogava contra meninas, não treinávamos contra meninas, a gente treinava contra homens mesmo. E essa passagem pela seleção brasileira, o que motivava vocês, né, a estarem defendendo a camisa, né, da seleção e assim, e saber que vocês estavam ali por amor mesmo, né? O que rolava nos bastidores? O que vocês conversavam? O que foi Senira no futebol? A gente falava que a gente não tinha apoio, né? A gente não tinha apoio de patrocínio, a gente não tinha nada, né?
Até eu entrei em atrito até com o diretor que Deus o tenha, hoje em dia ele não está mais aqui no mundo, né? Está no outro mundo, Paulo Dutra. Uma briga que eu tive com ele em relação a salário. Por isso que eu não fui mais chamada para a seleção. Entendeu? Eu não fui questionar, eu fui querer saber por que ele descontava o imposto de renda dele com o nosso dinheiro, que já era tão pouco. Por que ele tirava o nosso dinheiro, que era tão pouco, e descontava, pagava o imposto de renda dele? E quanto vocês ganhavam naquela época para defender a seleção brasileira? Ganhávamos R$ 30 aqui no Brasil e $40 fora. E isso só, não quero interromper, mas interrompendo algumas. É, Porque nem todas. é verdade. Né? Quando eu for me expor, eu era uma das que não ganhei nada. Eu não fui dessa primeira seleção, fui da segunda. E eu, por exemplo, não ganhei nada. Ainda tive que bancar almoço para alguns atletas. Ué, Era muito complicado isso. Inclusive no radar a gente treinava o dia inteiro. A gente comia de quentinha. A gente ficava embaixo da árvore lá esperando a quentinha chegar, ou nós iríamos lá comprar para poder nos alimentar, para poder ficar o dia inteiro lá treinando no Cefam, na casa do Marinho. E o Radar, ele conseguiu aquela quantidade de títulos, né? Com vocês comendo quentinha. Comendo quentinha. Às vezes sanduíche. Às vezes sanduíche. Pão com ovo. E às vezes a gente não tinha nada, porque uma vez que Ele nós pão fomos, com epa. nós fomos para Belém, o Eurico veio de ônibus, de avião. Nós viemos de ônibus. Um ônibus cheio de barata. Nós viemos de ônibus sem nada. Na época a gente ganhava R$ 800. 800 cruzeiros na época, né? Porque não era nem reais. Deixa eu te fazer uma pergunta, Senira. Eu acho que eu já até imagino a resposta, né? Mas são quantos anos já nesse futebol feminino? E o que eu percebo e que eu acompanho de você, eu gosto muito de você enquanto pessoa, enquanto profissional, já tive a oportunidade de dividir com você quadra, né, alguma coisa, mas eu digo assim, como é que você consegue, de repente, 40 anos, estando dentro do futebol, o que te motiva realmente ficar de pé até hoje? Porque quem está chegando agora, de repente, tem uma melhor condição. O que te motiva? Porque você é totalmente qualificado. Diz aí pra galera no que você é formada, pra galera a nossa capitã aqui, o currículo não é pouco não. Fala pra mim, por favor. Eu amo esse futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei, eu amo. Eu vesti sempre a camisa, né? A gente sempre vestiu a camisa em relação a jogar futebol. E hoje em dia a gente não vê, o que a gente vê não é mais isso. Não é mais isso. Você não veste mais a camisa para jogar. Por exemplo, no teu clube, você joga no Botafogo, no Estrela mesmo, vamos dar uma suposição. Acho que as meninas de hoje em dia, vou jogar, vou ganhar quanto? Elas já pensam assim, elas já vão com essa mentalidade. Eu vou ganhar quanto para jogar? O que eu vou ganhar para estar jogando aqui? Entendeu? É uma mentalidade que hoje em dia que elas têm. A nossa mentalidade foi outra. Entendeu? Nosso cameraman poderia trocar a nossa imagem aqui para aquele pôster da Senira. E aí, em cima desse pôster, eu quero fazer uma pergunta para você, Senira. Por favor, nosso François. Famosa pergunta. E aí, a gente dando continuidade enquanto ele coloca. E hoje você é árbitra de futebol, né? Sim. Você me falou da outra vez que você também agora formou também treinadora licença C, né? Sim, Licença C. E você pretende ir para o campo dar aula? Sim, pretendo. Eu quero fazer a A agora, né? Eu quero fazer a A. Porque a A que abrange mais os clubes, né? Uhum. Eu quero fazer a A, eu quero ir para o campo. Agora eu quero ir para o campo. Eu, Mari, não tenho dúvida nenhuma, né? De que isso vai acontecer, né? Não tenho dúvida nenhuma. É uma guerreira, gente. Um ótimo exemplo, com certeza. Então tá, pode botar. E aí, hoje você passou, né? Passou pelo radar, passou pela seleção brasileira. De lá para cá você tem sido árbitra.
agora você quer, né, ir para o campo, quer treinar uma equipe, está convidado a treinar a equipe, formar a equipe no Estrela e pode ir lá conversar se você quiser. Obrigado, com certeza. Tá As portas do registrado, Estrela hein? Tá registrado. é aberta para você. Tá, entendeu? obrigado. Pode ir lá, que Vamos sim. nosso treinador Odilon está lá com o masculino e a gente quer voltar com o feminino. Fica aqui o convite, se você Obrigado. desejar. Com Essa estrela vai social. subir, hein? E aí, naquele momento em que eu achei que a foto estava aqui, mas a foto vai chegar, Então, e aí, Senira, eu estou querendo fazer uma pergunta para você. Você disse que em 1991 foi o início, né? Foi a primeira Copa na China. Tem naquela foto que o meu France está botando ali, né? E naquela foto eu identifiquei uma coisa que sempre me deixou uma interrogação, né? É lógico que é uma pergunta que eu acho que muita gente quer que você responda, né? Porque nas minhas pesquisas no futebol feminino, diante do primeiro fórum, do segundo fórum, até mesmo da exposição, eu enxergo você como uma das capitãs da seleção brasileira. Em que momento você foi capitão da seleção brasileira? Eu fui capitã da seleção brasileira a partir do Sul-Americano em Uberlândia. Que nós tivemos um Sul-Americano antes de ir para a Copa do Mundo. Eu fui a primeira capitã. A Marisa, como ela sempre falou, sempre disse que era a primeira capitã, como ela sempre fala, Sim. disse que ela seria a capitã. Ela foi a capitã em 88, quando foi a primeira Copa do Mundo. Como é que eu posso falar assim? A primeira Copa do Mundo Era um experimental. jogo- experimental. Era um jogo experimental. Foi então. uma primeira Copa do Mundo experimental. Mas acho que Entendeu? não chegou a ser Copa do Mundo, não. Não era Foi não, Copa era do Copa Mundo, do foi Mundo. uma- Foi um jogo experimental. A equipe foi do Radar, foi representando uma isso aí, seleção, justamente. mas não caracterizava A seleção a brasileira. seleção brasileira. Foi isso. E em 91, em 95, e depois foi passada a faixa de capitão para a Cici. Grande Porque a Cecília. gente precisa, né? No nosso meio, a gente tinha essas dúvidas ainda, né? Aham. Eu acho que agora está sanado, É a uma gente está pergunta, explicado. é uma pergunta que abrange sempre- muita gente. Sempre o pessoal me pergunta, até pelo fato de eu ter ali, né? Eu não digo Envolvida, né? estudado, né? Mas eu digo assim, ter feito algumas pesquisas sobre o futebol feminino, quando a gente fez o fórum e principalmente quando foi feita a exposição. Aham. Né? Então, assim, isso também ficou sempre na minha cabeça. Mas eu sempre, eu falei assim, olha, jogo 1991, quem entra em campo com a abraçadeira e a faixa. fórmulazinha é a nossa coelha, a nossa Senira Sampaio. Senira Sampaio. Então, por que acontecem essas indagações de primeira capitã ou segunda capitã? Não quer dizer que isso seja uma coisa, né, diferente para você, mas eu acredito que ser a primeira capitã de uma seleção brasileira oficialmente, isso é muito importante, entendeu? Uhum. E você foi essa pessoa, Foi. entendeu? Então, assim, pra gente, isso é muito, muito legal, entendeu? Ter aqui com a gente, né, e ter a Lúcia também, que eu acho que são histórias bastante complexas e bastante de altos e baixos, mas que é a história de vocês, Com certeza. entendeu? E cada uma tem que chegar aqui e contar a sua história. Então, assim, você teve a tua história no radar, nos clubes, na seleção brasileira, entendeu? É um ícone daquela época, né? E isso tem que ficar registrado em algum lugar. Com certeza. Eu sei que está na memória do seu marido, do Sérgio. Ele Né? tem, E uma hora, sabe de muita coisa. E a gente fala assim que precisa, em algum momento, guardar essas memórias. São lembranças, né? E foi isso que trouxe, né, o Estrela com Elas para registrar essas mensagens, né, essas histórias, para que no futuro as atletas possam enxergar quem foi,
né? Quem foram É as como, atletas é como a da Marta seleção falou, né? brasileira? Ela não viu ninguém como espelho, né? Aham. Eu achei aquilo assim um absurdo que ela falou. Sabe por quê, Cristina? Sabe por quê, Mary? Porque ela jogou no Vasco com a gente. Então ela me viu a Pretinha, viu a Roseli, viu a Cici, viu a Tafarel, viu a Leda, viu a Fanta, viu a Marisa, A própria Pelé, a Pelé. Bela Chagas. Entendeu? Então ela viu essas pessoas, ela conviveu com essas pessoas no dia a dia também, ela- entendeu? mas E ela- ela dizer essas palavras, Aham. pra mim, eu fiquei assim, sabe? Eu acho que muito são momentos- chateada. eu não vou defender a Marta, porque tem momentos que a gente fala coisas que Aham. às vezes É. a gente talvez até se arrependa. Com certeza. Né? Talvez ela não soubesse, naquele momento ela não lembrou que vocês jogaram a seleção brasileira e estava jogando ali com elas no clube, entendeu? E jogou com ela ali no clube. Então, assim, eu acho que talvez ela tenha falado que não teria espelhos visuais, né? Tipo assim, que não está na mídia. que- Justamente. Eu acho Pode que ser, foi mais né? nesse sentido, nessa direção. Sim, eu também acredito nisso, porque a Marta ela tem um poder muito grande de Muito. mudar É. o futebol feminino. Com certeza. Acredito que ela possa fazer isso no momento certo. Eu acho que ela quis dizer até, bom, a gente não pode ficar no achismo, né? É. Mas eu penso, por exemplo, no basquete, você tinha uma pausa, tinha uma Hortência. No voleibol, nós tínhamos ícones para poder acompanhar. Na verdade, ela foi companheira de vocês, Sim, entendeu? Então, acho que ela estava se referindo a pessoas em outro nível, né, de visibilidade, como a Cris falou. Pessoas que hoje estão lá fora, como ela está sendo, né? visibilidade que elas tá dando as meninas visibilidade estão às tendo meninas dela, é novas, isso aí. entendeu? Então, eu penso que tenha sido um pouco assim. Agora, seria interessante, no futuro, pode crer, a gente conseguir. Nós já conseguimos, já conseguiu trazer a Marta para o fórum. Vamos conseguir, vamos conseguir. Inclusive, eu tenho uma amiga que mora bem próximo de mim, que jogou com a Marta no Vasco. De repente, quem sabe ela aparece. Eu queria fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês acharam do Dia do Futebol Feminino, aniversário da Marta? Está se comemorando, né? Eles comemoram no dia do aniversário dela. No dia do aniversário dela. Vocês estão sabendo disso? Olha, eu vi que o Dia do Futebol Feminino foi lançado, mas não me atentei para que era a mesma data do aniversário dela. Eu não tenho nada a me opor, não. Eu acho que tudo que for feito em prol do futebol feminino, para que entendeu? dê visibilidade. Para ter É, visibilidade. visibilidade. E ela tem Exatamente. visibilidade lá fora, no exterior, entendeu? Então, eu acho muito bacana. Eu não sei se ela se incomodou, né? De ter. Aham. Porque às vezes ela queria ter uma coisa para ela, o aniversário dela, a vida dela. Mas eu acho bacana. Eu acho que é uma homenagem. Não deixa de ser uma homenagem, realmente. Podia ser um dia do aniversário da minha querida Sequeira, né? Mas Poderia é ser porque o dia do aniversário da Cici. Cici. entendeu? Só que a Cici acabou que foi logo para fora, não se. Né? A Marta colocou o futebol feminino no Brasil num outro nível. Sim. Pelo menos de visibilidade. Ainda mais que veio do Nordeste, teve uns aparatos desses, entendeu? Ela nunca se negou, que falou que passou pelo Vasco, né? Podia dar mais ênfase, mas nunca se negou. Então, eu acho bastante interessante. Eu acho que o pessoal tem uma crítica em cima dela, porque fala assim, mas ela nunca ganhou nada pro Brasil. Cara, o nível do futebol lá fora, para que ela ganhe alguma coisa, é muito maior do que o do Brasil. Se ela ainda não ganhou nada no Brasil, é porque o nível do futebol do Brasil ainda não está aquém. Sim, Entendeu? concordo Então, também. como que ela vai ganhar sozinha as coisas? É um jogo de 11. Eu acho que rola um pouco também de E rola. ciúmes, entendeu? Entendeu? Existe isso. Ciúme da galera que jogou na nossa geração, década de 80, que parou, né? Parou no tempo e no espaço. Mas agora não vai parar mais. Não vai parar mais. Nós temos a Copa do Mundo aí. Estrela com elas também está Portas, levantando o janelas, povo. todas abertas aí, né? Para quem quiser somar. Eu Futebol achava que a feminino CBF tinha que ver um pouco do pessoal antigo, né? Ah, isso Antigo, com certeza. Eu digo, da época que nós começamos com isso aí. Eu concordo plenamente. Lucinha, até você não estava aqui na primeira vez que eu vim não pude aqui. ver. Eu comentei quando fizeram os 30 anos da primeira Copa do Mundo, que a gente recebeu até essas camisas aqui. Não apareceu ninguém lá, Lucinha. Ninguém da CBF. A única pessoa que foi. Mentira. Estou falando sério com você. Verdade. A única pessoa que foi
foi a treinadora, que é a treinadora sueca. É, me lembro dela. Agora o resto, nem Marta, nem Formiga, ninguém apareceu. E ninguém do setor feminino da CBF, né? Ninguém. Não, tinha. Tinha. Porque quem promoveu foi a Aline e a Duda, na época, elas trabalhavam tá. na CBF. Tá. Mas em resto, jogadoras, atleta, dirigente, Não deve nem Ninguém. ter sido convocados. mas ninguém se prontificou. Pô, mas se você é da CBF, faz o que eu vi comigo. Você é da CBF. É uma entidade onde você jogou, onde você participou de uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo não é, É o ápice, né? É o ápice, é o top, né? é? Não aparecia ninguém. Na verdade, vocês teriam que ser recebidas Por ela. pelas jogadoras Isso. que atualmente acho, estão eu na acho. Mas elas seleção foram brasileira. convidadas. Não devem ter sido, né? A Isso CBF não isso deve eu ter acho convidado. também, entendeu? Como é que você vai chegar Sim, lá sim. sem ter sido convidado? É uma falha, gente, mas nós só temos Aham. coisa a falar da CBF, né? Então, Depois eu Mas tenho eu alguns comentários. eu sempre comento quando o pessoal pergunta, por que tinha que ser. Eu falo assim, gente, não podemos querer desenvolver o futebol feminino contando só com a CBF. Justamente. Sim. Então você tem que cair para dentro se você quer fazer alguma coisa, você tem que cair para dentro e fazer. E essa época do radar não era CBF, justamente. É, Por eu isso que vi- ele ganhou tantos títulos, entendeu? A gente só perdeu 2 vezes. Sim, Os Estados Unidos e um pro time de Belém. eram sempre. No Embúzios também teve, né? Acho que teve um jogo que a gente empatou. Então, nós perdemos para os Estados Unidos, foi esse jogo. Então, assim, eram sempre. Principalmente quando jogavam com times mais inferiores, eram goleadas, entendeu? Então, assim. A você gente vira- disputou o campeonato em São Paulo, as Taça Brasil em São Paulo, que tinha antigamente, as Taça Brasil que tinha. O Luciano do Vale, Também, foi um grande incentivador entendeu? Foi um pela grande Band. incentivador do futebol feminino, isso a gente não pode deixar de falar, entendeu? Nunca, em lugar nenhum. Esse certeza, foi com o certeza. incentivador ao futebol feminino. E isso é muito importante, porque às vezes o pessoal esquece daquelas pessoas que motivavam na época, aí, entendeu? E acaba ficando esquecido. E essa iniciativa é justamente para que a gente possa relembrar dessas pessoas, deixar que registrem o nome dessas pessoas, né, através da história de vocês, para que no futuro meninas possam chegar na história, porque a gente tem que contar essa história. É entendeu? verdade. A gente tem que chegar aqui e contar essas histórias. Então, agora eu passo a bola para a Mary, né, fazer as honras da casa para a Lúcia. Contar Boa um pouquinho da tarde, sua dona história. Lúcia Reis. Boa tarde, minha querida. A gente, na verdade, a Lúcia eu vim conhecer há pouco tempo, né? Através da Cristina. Tive o privilégio de conhecer a Lúcia Reis. A admiro também, uma ótima pessoa, uma excelente profissional. Eu queria saber de você, da sua caminhada no radar, no beach soccer. Como é que era, como é que funcionava? Conta um Bom, pouquinho pra gente. Boa tarde a todos. Espero que o público, né, venha curtir, dar likes nessa nossa live, Estrela com Elas, e que nós estamos num futuro promissor. Bom, a verdade é a seguinte, né? Acho que todos nós, quando começamos com amigos, garotos, irmãos. Acho que essa história é meio igual para todo mundo. E eu caí na praia primeiro, porque eu fiz faculdade de Educação Física. Já no início da faculdade, uma colega de turma andava nessa motivação já de futebol feminino, em 1900, década de 80, e ela fazia parte justamente da Rua Belfor Roxo, em Copacabana. E a irmã, os amigos todos, né, que eram de lá, grande parte tinha feito parte do radar masculino, futebol masculino de praia. E aí me convidou. Foi ótimo, dali eu fui, não quis mais sair, fui ficando. E só fazer uma correção, não era beach soccer, era o futebol de 11. Futebol de 11, Não era aqueles futebol reduzido beach soccer, não. Era futebol de 11. Nós corríamos o campo inteiro. E aí, Era futebol de praia, de né? praia, era futebol de praia. Famoso futebol de praia. Futebol Tem de razão, praia, tem razão, tem razão. E daí foi. Aí, como a Sênia falou, depois eles foram convocando algumas atletas de várias ruas da Turma Belfor Roxo.
que o primeiro campeonato surgiu justamente em Copacabana, que era o futebol de praia, né? E aí o Radar foi fazer uma seleção na praia, buscando, né, pensando as atletas de cada equipe. Então era da rua Belfort Roxo, da rua Ronald de Carvalho, do Leminho, da qual vieram, né, excelentes jogadoras, a Senina inclusive. E dali surgiu a primeira seleção, representada pelo Radar, né? E depois eu fui da segunda, de 89. E aí embarcamos, fomos para Espanha. Espanha foi a primeira. Aí a segundo time do Radar representando o Brasil, nós fomos para o Chile e para os Estados Unidos. Isso. E aí foi assim né, uma doideira em todos os sentidos. Primeiro batemos de 11-0 na seleção chilena. Foi um susto. E depois foram várias equipes dos Estados Unidos. Né? Sim, no primeiro momento é aquela coisa maravilhosa. Você está fora do seu país, representando o seu país. Né? Uma sensação assim, bem bacana. Mas é o que a Senira falou, né? Radar Mondaine, todas as equipes do Radar e as de praia anteriores, era Belfort Roxo, Gangue. Naquela época, American Dane, Ronald de Carvalho, Constante Ramos. As ruas, né, da praia de Copacabana, que desembocam na areia de Copacabana, tinha uma equipe. E houve um boom quando associou-se ao nome da rua marcas esportivas, American Dane, não só esportivas, Company, que na época, né, porque na verdade desde 1979, né, eu tenho registro aqui da gente fazendo jogos de society, tá aqui, depois eu acho, com aqui, primeiro teve esse torneio pelado 80, que eram com professor de educação física e outras pessoas, que depois tinha o Mário Tal, o pessoal da Company, que fazia esses torneios e campeonatos em alguns condomínios, e iam chamando quem gostava, quem podia participar. E aí essas marcas de roupa, depois de alguns anos, depois foi a Bumbum Biquíni, depois de alguns anos, eles colocaram o nome nas ruas. Então, olha, Gangue Rio, né, para casa que sou eu, é o time da Belfort Roxo. Tivemos Yamamoto, time da Belfort Roxo. Então foi associando. Então nessa época, realmente, a praia Copacabana lotava. Depois passou para Barra e tal. Mas Copacabana tinha até medo da torcida. É verdade. Porque os torcedores Juventus, brigavam. o time dos Juventus lá, era guerra, era briga. Se fosse hoje não ia poder ter, porque ia ter tiroteio. E assim, aí o futebol feminino na praia foi crescendo bastante. Então, por exemplo, Radar Mondaine campeão na praia. Só que o Mondaine a gente não via, né? Ninguém via. Relógio, nada, e nem Dinheiro, né? prolabore. Nada. Então, eu me lembro que algumas atletas ganhavam passagem, outras ganhavam quentinha. Eu morava relativamente perto, então eu não ganhava nada, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de a gente fazer essa viagem, jogamos no Cruzeiro. Quando surgiu a oportunidade de fazer essa viagem para o exterior, no meu caso, 89, eu, por exemplo, e algumas outras, não ganhamos nem a passagem. Como é que foi, então? Fala pra gente, como é que foi você ir pro outro lado sem um apoio Eu financeiro? fiz uma vaquinha com a família, meus pais também me ajudaram, até porque ainda tinha 18 para 19. E fui com o que deu, né? Eu já comecei a trabalhar desde que eu entrei na faculdade, eu tinha um aninho ali de alguma... E aí foi. E aí quando voltamos que foi, quer dizer, estar lá foi muito bom, né? Não estaríamos lá, não podemos ser ingratas, temos que ser justos. Não estaríamos lá se não houvesse
essa estrutura, do radar, né? Dos patrocinadores. Mas era uma coisa que incomodava muito a gente, um pouco mais esclarecido, talvez, que a gente não... Né? Tanto é que na volta, né, os nossos jogos nos Estados Unidos foram na Flórida, na volta que nós paramos no aeroporto de Miami, isso é bem claro, você vê quantos anos, né? 40 anos aí. Algumas atletas até hoje me agradecem porque eu paguei o lanche no aeroporto, porque nem isso. E elas contam, eu não fiquei vendo, ficava naqueles, os bambãs, né? Ficávamos no restaurante do aeroporto com ar-condicionado, a gente por ali. Então assim, o que eu falei, não vou ser ingrata, não teria ido. E isso fez história pra gente, né? Mas aqui foi a gente no Chile, aqui na praia ainda, né? Alguns jogos no Chile, a gente lá na concentração, enfim. Os jogos que a gente nos Estados Unidos. Então, Lúcia, serviu como experiência, né? Você vê que mudou alguma coisa pro dia de hoje? Não, olha, eu acredito que tenha mudado muita coisa, mas é óbvio que o montante, né? Montante financeiro entregue ao masculino se compara a 1/10 do feminino. Até porque depois da faculdade, eu estava em período de universidade, faculdade ainda. Quando terminei a faculdade, aí eu ainda continuei jogando, porque aí em 80, quando houve essa discórdia que Eurico Lira vai para onde, vai para não sei onde, o Eurico foi prefeito de Copacabana. Então ele tinha todo esse domínio do bairro e das pessoas também, né? Ele era muito envolvente, né? Aí eu terminei a faculdade, continuei jogando um pouco, mas aí se fizer no mercado de trabalho. E aí no mercado de trabalho... Não dava mais tempo para você fazer aí era algumas pelada, coisas. brincava daqui, brincava dali. E brincava às vezes pelada com meninos, homens, porque nunca tinha o suficiente. Aí fui fazer uma pós-graduação, né? Nesse sentido aí, para tentar, já naquela época, 85, 87, eu fiz 2, para tentar verificar qual era o problema do futebol feminino não ter um avanço maior. Se era um problema técnico, da técnica das mulheres que não eram apuradas, que eu já achava que não era, ou se era a preparação física, se era uma questão biológica. E o que você achou? Pois é, eu achei que não é nada disso, né? Não é coisa nem outra. É mesmo incentivo às mulheres à prática do futebol feminino. E também, né, num outro futuro, eu fui fazer o... Quer falar? Não, é para você continuar falando. Isso. Não, eu verifiquei que não era uma coisa e outra. Tem a questão técnica, claro, a força, né? Um homem atleta, ele tem mais força que uma mulher atleta, naquele mesmo nível. Então, o lançamento de bola de um lado ao outro do campo podia ser um pouquinho prejudicado, mas nada que comprovasse a inexistência do futebol feminino em função nem da técnica, nem da aparência, nem da parte biológica, física. Anos depois, eu fui fazer um mestrado que ainda continua me incomodando essa questão feminina, né, no poder. E eu venho também de uma família, assim, de revolucionários, né? Então eu fico na ânsia de buscar, né, uma revolução feminina onde a gente pode chegar um pouco mais além. Aí eu fui fazer o meu mestrado, já um outro viés, né? A mulher que joga futebol, um chute no preconceito. É para ter trazido, mas acabei esquecendo. Mas enfim, aí analisei de novo a questão técnica, a questão biológica, fisiológica, e aí busquei um pouco das questões socioculturais. E aí explica bastante coisa sobre essa questão que a Senhora comentou. Quando chegou nos Estados Unidos, as mulheres tinham uma estrutura, né, um estereótipo físico adequado a ser atleta, porque tinha treinamento. Então nós passamos, né, toda aquela época em que o futebol feminino foi proibido no Brasil, pelo CND, né, de 37 a 40, que aí não foi só o futebol feminino, foi futebol feminino, qualquer esporte feminino, remo, tênis, algumas coisas, né, dessas assim. E aí futsal, né, futebol de salão, natação.
E quando veio em 81, foi mais ou menos essa geração nossa, que começou a esses jogos na praia e tal, 81, ainda não tinha sido liberado, só foi em 83. Justamente. Então, toda essa carga histórica, sociocultural, nós carregamos muito tempo. Né? Agora, dia 24 de fevereiro, né, de 32, foi quando o voto feminino foi liberado. Foi liberado, né? Então, é tudo naquela 30, 30 e pouco, 40. Então, esses anos todos, as mulheres eram proibidas. Né? Não é que não eram indicadas, eram proibidas. E essa questão sociocultural, ela se permeou durante muito tempo. A menina que jogasse futebol não poderia, não poderia. Então, assim, muitas meninas que queriam jogar futebol não podiam porque os responsáveis não deixavam. Né? Umas peitaram. Acredito que nós. Eu também. Peitei muito meu pai. Não foi o meu caso, assim, porque na verdade eu tive essa sorte. Meu pai e minha mãe são formados em educação física, que era coisa rara na década de 30. Não, mas na minha época, Né? Lucinha, meu pai nadava, meu pai jogou basquete, meu pai remou, meu pai era Da área de esporte. da área Do esportiva, esporte, entendeu? né? Mas ele não gostava que eu jogava futebol, queria que eu jogasse basquete com essa altura toda. Aí você vê, entendeu? né? Basquete muito mais agressivo. Mas é que eu vi, o handball muito mais agressivo. Também joguei Mas é que eu vi, handball. é cultural. Por É. isso que nos Estados Unidos, né? Aí eu fiz um paralelo. Porque no Brasil, qual é o esporte, né, eminentemente masculino? Era o futebol. Nos Estados Unidos, era o futebol americano. Justamente. Que as mulheres não se Não se inseriam no inseriram, futebol é. americano. Verdade. Começou agora, então assim, questões patriarcais. Então, cultura do Brasil É. era o futebol masculino. A mulher não pode inserir nesse âmbito. Nos Estados Unidos era o futebol americano. A mulher ela não podia se inserir. Como hoje as mulheres estão mostrando competência em todos os âmbitos, né? Elas estão entrando em todas As áreas. as áreas. Mas essa cultura não era só nos grandes centros, não. Nos Não, interiores, pior nas zonas ainda. rurais, entendeu? Era, Tudo, eu levei, tudo, é. eu levei muita, vamos dizer assim, vou ser roceira, levei muita carreira da minha avó com cabo de vassoura para não me deixar jogar. Sim. Entendeu? Então levei muito nome de, não, Salete, minha mãe, Salete, não deixa essa menina jogar com os meninos, parece um homem. E eu Mas era a é única isso, que o menina estereótipo jogando, era entendeu? masculino. E aí não é só o futebol, o estereótipo, né, do esportista. Esportista. Aham. Fisiculturismo. Hoje, o estereótipo é muito pior do É verdade. Então essa questão cultural foi muito forte. E aí eu estava lá, quando eu fui para faculdade, eu fiz um time de futebol feminino, porque eu dei aula depois, muitos anos em faculdade. Né? Primeiro uma faculdade que está extinta, então eu pegava as alunas, a gente fazia fora do nosso horário jogo de futebol. E depois tive o prazer, né, de ser a professora dessa grande estrela, Cris. Né? Obrigada E aí pelo ela grande. me incentivou novamente a falar, estar no meio do futebol feminino. Né? E é muito bacana, aí participei do primeiro fórum, segundo fórum. Eu sei que eu não estou à altura dela, né? Porque ela fica me puxando para fazer mais. Mas a gente Tem tá. palestra, Tem que ter. Tem que movimentar, tem que fomentar. E eu me lembro, quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas já formada, né, no curso de Educação Física para os alunos numa escola, o coordenador da escola me chamou e perguntou por que eu estava deixando as meninas jogarem futebol. Isso já em 85, mais ou menos. Você vê como é que ainda está. Falei, olha, eu estou trabalhando coordenação, óculo manual, óculo pedal, olho-pé, e tem que ser junto, é meninas, e era educação infantil. Então, assim, já na escola, eu querendo trabalhar, né, e era meio cerceada. Mas eu levei em frente, não parei não. Mas você não sabe a honra que eu tenho, entendeu? De estar aqui nesse momento com você, que foi a minha professora na faculdade, e que eu dei um esporro na segunda semana, né? Aí eu falei assim, você vai dar aula ou você vai ver futebol? Né? Então eu dei um esporro nela. Depois que eu dei o esporro, virei amiga dela, até hoje. Né? Então assim, porque eu nunca tinha ido para a faculdade, eu fui para a faculdade Interior. naquela época, no interior, jamais sonhava que eu ia chegar numa faculdade. E aí eu estou lá no meu primeiro ano de faculdade, quarta-feira, Lúcia Reis dando aula, os meninos querendo assistir futebol, ela parava a aula para poder agradar a turma.
E eu ali querendo fazer a aula. Eu brincava que a aula ia Aí- acabar mais cedo, porque tinha jogo de futebol para todo mundo poder ir para casa. Mas eu nem podia fazer isso oficialmente, né? Então era assim, mais uma graça e é meu jeito de ser, dando aula, trabalhando. Não era nem que você, né, autorizava, né? Na Sim, verdade, sim. era a rapaziada que falava, não, eu só vou assistir a aula até agora porque eu tenho jogo. Tem jogo na quarta-feira, a gente vai sair mais cedo. E aí saía, né? Então ela ia dar aula para quem? Aí chegou uma hora que eu falei, ó, ou a senhora fala para eles ficarem e dar aula, então eu vou ter aula sozinha, não foi? Eu falei isso para ela. Foi, aí dali, tá vendo? Dali pra frente viramos amigas, né? Temos aí uma amizade de uns bons anos. Foi minha palestrante no primeiro fórum do Estrela Nova. Foi minha palestrante no segundo fórum. Fez Foi parte da coordenadora da exposição coordenação. também, lá em 2014. E acompanha o Estrela Nova até hoje. E hoje está aqui no primeiro, né, na primeira contagem de história do nosso... Nada mais justo, né? né, E teve uma elas. passagem também interessante nessas peladas aí em horário de lazer, que nós fizemos, né, nessa equipe aqui, o time meio que de brincadeira. A gente jogando lá no campo do Chico Buarque. Foi nosso patrono um bom tempo do politema feminino. Porque na época, duas épocas. Foi quando ele rompeu o tendão de Aquiles, que ele queria voltar a jogar. Então a gente fez esse bate-bola com ele lá no campo dele, no Recreio dos Bandeirantes. E aí, estando lá, nós nos juntamos para a campanha do Heber de Souza, o Betinho, contra a fome. Então, a gente estava sempre tentando juntar alguma coisa, como futebol feminino, junto com uma questão Social, né? social, Uma questão cultural, social, entendeu? uhum. E para os direitos iguais a todos. E participamos também, então, desse futebol Do aí time do Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda. E tem uma passagem também na tua história, Lúcia, que é primeira treinadora ou primeira treinadora formada por uma faculdade, né? E acho que tem essa passagem na sua vida também, né? Tem. Quando eu terminei porque assim, eu fiz duas pós em esporte, né? Uma em treinamento esportivo especificamente, para ver as questões biológicas e físicas e fisiológicas, e a outra que era ciência e técnica de futebol. Nessa ciência e técnica de futebol, eu fui diplomada como primeira treinadora, diplomada, né? Não que eu estivesse em campo. Não atuei diretamente com masculino, mas atuei algumas vezes com feminino, mas também por lazer. Eu ia para os condomínios e tinha eu lá, mas assim, é complicado. E tem vontade de atuar no campo? Como treinadora, muito difícil. Não sei se eu teria essa vontade, não. Como preparadora física? Talvez. Aí, Senira, sua equipe? Senira, Sampaio. Eu sabia que ela sabia que ela vinha com essa pergunta. Eu sabia que ia chegar lá. Tem aí, ó, Uma equipe. Né? Equipe de 2 não, equipe de 4. Claro. Tem equipe de Estrela 4 já. Tá saindo do campo. Ih, tá saindo do campo. Tá, equipe de Vai 3. virar bam. Equipe de 3, equipe de 3. Aí finalizando, né? Eu vou passar a bola pra Senira. Tá. Eu fiz, O apito depois que também. saímos do radar, que aí faleceu, né? Que a estrutura terminou, eu ainda joguei no América Futebol Clube. Mequinho. Aí foi bem bacana, mas aí era aquela questão, né? Treina com uniforme que foi do juvenil, de 1900 e não sei quando, que não, né? Não tinha muito, mas Mas assim, isso não vai muito não, assim, porque nós jogamos a Copa do Mundo com o uniforme do masculino. Nós nunca tivemos, a minha briga com o Paulo Dutra na época era essa. feminilizar o futebol nessas questões, Agora que né? veio essas camisas novas, entendeu? Pra gente, Short, pras bo- meninas. Porque o calção é aquele de homem, e a camisa é aquela de Não, e o masculino. meião que a gente usava do juvenil, eu nem era sub-20 Mas naquela época. era isso. Então, eu vou até abrir um parênteses, né? Vocês sabem que nós fomos campeãs do primeiro campeonato juvenil, né, de campo. Eu fui campeã pelo Bom Sucesso Sim, em até aqui. 1983, né? Foi essa E época. aí, era exatamente isso que acontecia. Vamos jogar? Se tiver o uniforme do masculino sobrando, manda pra gente entrar em campo. Senão a gente não entrava em campo. Era uma briga realmente.
E até hoje essas mazelas ainda, né, são meio que recorrentes. Está melhorando? Mas acho que precisa de muito mais, né, Lúcia? O que você acha Eu tá acho que faltando? precisa de um incentivo muito maior, financeiro mesmo. Né? Nessa época do boom, aí depois da década de 90, um pouquinho, eu me lembro, começaram a fazer, não sei se vocês lembram disso, vocês devem lembrar, propaganda na televisão. Foi com a Formiga, se eu não me lembro, não, com a Maisena. Maisena. Aí você está associando de novo, fazer bolo com a mulherada. Eu não sei se essa associação vinga, entendeu? Tem que mostrar uma mulher empoderada, atleta, que é mãe de família. Essa aqui jogou, Senira. Quando descobriu, estava com 3, 4 meses. 5 meses, jogou futebol com 5 meses. Não deixava de se jogar no chão, não deixava. Né? Não é isso que a gente quer. Né? Tivemos a Bel Salgado, jogou vôlei de praia, ela subia, caía para dar a cortada. Né? Não estamos dizendo que toda mulher tem que ser assim. Né? Mas aqui o incentivo tem que ser muito maior. Tá muito, a meu ver, ainda está muito longe. Quantos grandes clubes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, das grandes capitais, das pequenas também, não tiverem seus grandes times, apesar de ser obrigatório, né? Isso As prefeituras, né, Lucinha? As prefeituras claro. podiam ajudar em relação a isso, né? As prefeituras. Eu posso até dizer que eu sou professora da Prefeitura do Rio de Janeiro. Fica a desejar, imagina. Outras, né? Às vezes as pequenas até ganham alguma coisa. A minha esperança é que em 2016, com o advento das Olimpíadas no Rio de Janeiro, que as escolas fossem ficar, né, abastadas de material para a gente trabalhar com aluno, para entrar em intercolegial. Às vezes não tem nem a bolinha de ping-pong se a gente não comprar. Então, assim, o esporte, as faculdades, elas tinham esporte, né, vinculado, tinha um universitário. Inclusive a gente, né, vamos trazer aqui também algumas meninas que jogam nos bairros, que jogam nos projetos sociais. Sim. Essas meninas Incentivo muito grande a isso. Temos que trazer essa galera também, assim como as que jogam no clube. E aí eu falo assim para vocês, com relação ao nosso Master, né? Porque quando a gente fez, você fala assim, que a Marta, naquela exposição, Sim. nós tivemos a Marta como madrinha da exposição, né, das mulheres que foram lá em 2014, em plena Copa do Mundo. E a gente acabou tendo ali quase 3 mil pessoas, 3 mil visitantes, né, lá no Museu da República, onde a gente conseguiu, e a Marta foi lá a fazer a abertura da exposição. Então é uma pessoa que se dedica, né, voltando a Marta, mas eu acredito que ela apoiaria também um movimento que fosse voltado para as Master, se ela fosse comunicada, se ela fosse, entendeu? Sim. Inserida nisso, na verdade. Porque eu acho que sim. todo mundo que é a mesma coisa. A gente está fazendo aqui um podcast para falar sobre a história de vocês, mas se a gente não inserir vocês, Sim. a gente não tem história. Sim. Entendeu? Então eu acho que para o futuro é muito bom trazer também as meninas da década de 50 que foram lá do Araguari, que a gente tem ali, né, que são pessoas que jogaram ali antes de vocês. Nossa, gente. Entendeu? Então essas pessoas, elas estão, né, já conversei com a TT, já deixei ela mais ou menos pronta, né, TT, aí você vai ver, eu sei que você vai assistir depois desse vídeo, mas eu vou fazer questão de você vir aqui falar dessa turma, entendeu? Seja via vídeo, por vídeo chamada ou presencial, mas eu vou querer muito que ela esteja aqui para falar. Ou quem sabe a gente não vai lá. Ó. Ou isso, né? Mas aí, e eu acho que a gente, por que a gente não consegue voltar de repente a esse nível de jogo, de competição, com os clubes pequenos, através do próprio Master, que já participaram dessas equipes? O que vocês acham disso? Acho legal. Um bom incentivo, né, em relação a essas coisas, até de vocês partirem para isso. Mas aí eu venho mais uma vez falar com você. Será que os clubes vão deixar? Então, aí é um alô para os clubes que jogaram nessa época, né? Entendeu? Que foi lá em 1984. Teve 83. 83, mas a revista foi depois, vai em a revista foi depois, 84, né? Então, é. assim,
lá de 83 para 84, a gente teve o Bangu, a gente teve o Carioca. Bom sucesso. Sim, bom sucesso. Bom sucesso, América, Olaria. Campo Grande, Madureira. Bangu eu já falei. Já. Então, assim, tiveram Botafogo. esses clubes, entendeu? Então, assim, teve o Botafogo. Depois, mais ou menos, acho que o Vasco botou depois, né? Não, depois teve... não. Não O Vasco participou, não, mas não. veio depois. São Cristóvão. O São Cristóvão teve também. Então, a Olha gente quanta árbitra teve feminina Canto do daquela Rio, época. Canto do Rio, teve... Mesquita. Mesquita, Campo Grande. Lembra que eu fiz um gol Você contra o pode- Mesquita? Campo do Rio. Aí o Radar, o Mesquita, entendeu? E eu acho que a gente tem como voltar esses times. Desculpa, E Cris, te cortar. procurar- Voltar eu não sei. Não é voltar. Nós temos sim que, de repente, ir atrás deles para tentar. Porque se nós Não, temos esse então, incentivo o alô, todo o alô que eu tô naquela dando. década, Aham. porque mas eu acho que, sim, na minha visão, ao mesmo tempo que tem mais gente praticando, me parece que tem menos gente com poder interessada Sim, sim. em viabilizar. Mas a chamada, Lúcia, eu estou fazendo essa chamada para esses clubes. Sim, sim. Para Que que já eles tiveram, possam, né? pelo menos, incentivar que as suas ex-atletas, entendeu, possam vestir a camisa de novo e participar de um evento para comemorar essa competição, entendeu? Sim, o Bom Sucesso tentou fazer, né? Fez. Vocês Fizemos. fizeram em novembro 2023, de 2023. Nós comemoramos. 20 anos depois, 20 anos. 40 40, desculpa. anos É. depois. Mas Conseguimos fazer. Você fala desse último que a gente fez lá. De dezembro de 2023. Mas foi o Radar, né? Mas ali, eu acho Foi o que Radar, ali é. foi um encontro. Foi um Ali encontro foi um de encontro atletas, maior. Porque Radar e Incentivado, Bom não, Sucesso foi só. incentivado pelo Bom Sucesso. É. O Bom Sucesso É. puxou, É. porque ia ser só Bom Sucesso, não é? E aí, daquele encontro que nós tivemos na praia, vocês resolveram abrir um pouco mais. Sim, sim. Agora tem que ver quantas Mas a estão chamada- vivas até hoje em cada Não é, clube. não é nem o fato de estarem vivos. Eu não estou dizendo que vão trazer todas elas. Não, é os clubes, né? Tem que Mas incentivar os os clubes a clubes poder incentivar, Que né? esses clubes eles possam Abrir a porta pra gente para que poder, seja é. construído. Por exemplo, a Senira pode construir uma equipe, você pode construir outra, a Marisa pode construir outra, tem a Verinha que também tem uma equipe. Então, se cada pessoa que jogou naquele clube montar, a Mary jogou no Bom Sucesso, ela pode montar uma equipe. E isso não precisa ser uma equipe de 11. Isso pode ser uma equipe De futsal 7. que possa ser feito e relembrado essa época, entendeu? Sim, sim. É só uma. Tanhão é só entrou Uma no chamada, grupo, só uma né? chamada. É É. só uma A chamada. Tanhão entrou no grupo, tá super. É uma chamada para poder ver se, os clubes se colar, dá. se colar, entendeu? E Eu acho que podia ser todas que independente dos clubes. Mas o clube seria uma coisa que daria um fomento maior, talvez. Sim, para trazer um fomento maior para a modalidade. Eu acho que isso seria um incentivo, entendeu? Que eles poderiam dar. Não, se aquele que não puder contribuir financeiramente, mas que contribua com a liberdade de usar a camisa, Sim, sim. entendeu? De deixar usar a Isso, camisa do clube, usar né? a camisa e poder fazer Num esse evento. futuro evento, enfim. É. Porque quando nós fizemos o evento, né? Eu acho que foi bem abrangente. Inclusive, Sim. na nossa Teve chamada, meninas que a gente- nunca jogaram no radar, nunca jogaram no Bom Sucesso e Teve estavam lá. todos os é. times possíveis, nós fizemos contratos. Foi. Trazer o maior número de jogadoras da época ou fora da época. Inclusive, quando teve o jogo, né? Nossa brincadeira lá que foi maravilhosa, teve meninas do radar, da década de 80, e teve meninas também da década de agora. Novas, Novas, do né? Estrela, E inclusive, é não foi? justamente isso, que a gente possa, eu não digo colocar as meninas mais novas, mas que a gente possa fazer ali com as meninas que nem chegaram a jogar nos clubes. Como tem muitas aí, que a gente vai ver a história delas aqui, que sonhavam em jogar num clube, que sonhavam em jogar na seleção brasileira, É. e elas não tiveram essas oportunidades, entendeu? Então fazer parte de uma equipe homenageando essa época é uma coisa bacana. É, uma entendeu? coisa bacana. É uma coisa que Acho que o tem clube bastante coisa a ser Bem feita, interessante. gente. É, isso que eu acho Nós também. Tem temos muita muito coisa a ser material feita. e Chamo precisamos. vocês a essa indagação, eu chamo vocês a esse, Exatamente. entendeu? Fazer essa... Ah, se depender de mim, a gente vai pra frente. Vamos pra frente. falar, Estrela vamos começar. tem que subir, não tem que ser é, estrela cadente, não. vamos começar a fazer É isso isso aí, aí. sim, essa E movimentação aproveitar que aí todo em mundo relação com aos disposição. clubes e conversar com os rapazes, o você pessoal vai dos conversar, clubes. Precisamos entendeu?
E precisamos dos Masters, gente. Nós precisamos das meninas do Master. Sim. Né? Nós precisamos dela, é muito Eu história. acho fundamental. Como você sabe? falou, né, da CBF, que não foi ninguém, de repente foi nem convidada, eu acho que cabe ao canal, né, o Pode Crer, as estrelas e com a força da gente também, fazer esse convite. O pessoal tem muita história para contar. Às vezes ela tem a dela, tem a minha, tem umas que entrelaçam uma com a outra. Sim. Tem aquelas que ficaram, né, que iam, foram chamadas na hora de viajar, não foram. Sim, sim. E Tem por que que não foram? meninas que passaram pelo Estrela que elas sonhavam em jogar no clube e o pai não permitiu. Sim. Entendeu? Então, assim, são N histórias, entendeu? É verdade. Muito bacana. Acho que tem que... Podemos contar com as senhoras, né? Pode, comigo pode. Comigo também, daquele jeito que eles conhecem. Tá feito o convite, quase uma intimação. Tá ótimo. Mas é muito é importante que a gente traga, porque quando eu trouxe o material para cá, né, que o Francis não me conhecia, ele me conhecia e não conhecia, né? E aí eu acabei sendo indicada para ele pelo menino do Olaria, que eu também não conheço, e até agradeço ele aqui, entendeu? Através do Francis também, a indicação para que a gente pudesse falar sobre futebol feminino. E isso já é uma coisa que a gente vem fazendo, o Estrela já vem fazendo há algum tempo, mas nesse formato é agora, entendeu? Mas já é uma coisa que eu venho perturbando o Sérgio e eu vou falar para ele que é para assistir nosso podcast, porque o Sérgio do Museu da Pelada, eu já venho falando para ele há anos que a gente tem que guardar a memória das meninas, e a gente tem que memorizar todas as histórias. Aí, Sérgio, E abre aí- o olho, hein? Ele ficou empurrando um pouco com a barriga e eu acabei chegando até aqui. Agora a gente está no podcast e ele, como sempre, foi um parceiro e vai ser parceiro aqui também. Ele não tem como escapar, né? Então, assim, vai ser parceiro aqui do nosso Estrela com Elas, tenho certeza disso. Não só ele, como também o nosso Cinefood, que também é um parceiro do Estrela. A gente junta forças. E eu acho que nisso a gente vai conseguir guardar a história de vocês, entendeu? Cada um que chegar aqui e a gente vai fazer um trabalho bem bacana para que seja o máximo possível, entendeu? Profissional. Lógico que vai ter aqui pessoas que vão contar altos e baixos, como vocês também. E a gente às vezes fazer perguntas que às vezes pode ser que alguma atleta possa até não gostar, mas não é para que vocês possam contar a história de vocês, é para que vocês não tenham medo de falar sobre a história de vocês. Aqui é um campo aberto, entendeu? Não é um campo minado, é um campo aberto para que todas venham contar a história. Eu acho que com tudo isso acontecendo, né, umas vendo o lado positivo ou menos positivo, eu acho que o respeito e admiração a todas, e de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para o futebol feminino e continuam contribuindo. Sim. Né? Eu acho que esse espaço aqui nada mais é de dar realmente a oportunidade de gente que já viveu 40 anos e tem tanta coisa para contar, para dizer, né? E nunca teve oportunidade. Já se reuniram tantas vezes para jogar bola, né? Sim. Já contaram várias histórias e ficou só ali naquele... Ficam perdidas, naquela né? comunidade, E agora só que não, vai ter foco. E agora a gente tem foco e a gente quer deixar assim super aberto, e o coração também, para quem quiser vir aqui expor, contar sua história, dividir com a gente, né? Eu fico admiravelmente feliz, né? Com cada historinha aí. Eu Com quero certeza vai ter voltar. mais. Então, assim, agora a gente pede para que vocês façam as considerações finais de vocês, né? Assim, vamos ver se você começou, então você Aham. falar e a Lúcia finaliza, já à vontade. Eu venho agradecer a vocês por ser a primeira a ser convidada a vir aqui no canal de vocês. E espero, antes de falar me despedir, incentivar você a falar mais sobre esse campeonato que você quer fazer do Master. Nós. Nós. Agora é nós. Sempre falar, sempre comentar. E todas as pessoas que vierem aqui para ver que nós queremos fazer mais uma coisa no futebol feminino. Porque isso a gente não consegue desvencilhar, não adianta. Tá no nosso
Tá no sangue, tá no DNA, é. Eu agradecer a vocês por ter me convidado mais uma vez para vir aqui. A hora que precisar, pode me convidar. É uma honra ter você aqui, Samira. A gente fica muito agradecida pela sua presença e poder conhecer um pouco mais da sua história. Obrigada. Para mim é um privilégio, né? Já é figurinha marcada. Toda vez que eu estou com ela, eu sempre falo, admiro demais a Senira Sampaio, nossa coelhinha. Eu sei que eu não joguei com ela, mas eu, tomei posse. É minha capitã também, né? A minha capitã da é nossa, todo mundo. Exatamente. E obrigada mesmo de coração. Obrigada também. Fala, Lucinha. Bom, já falaram, né? É uma honra estar do lado dessa companheira aqui, velha de guerra, né? A gente não chegou a estar muito junto em campo, mas, enfim, estamos levando o nosso futebol feminino, tentar crescer cada vez mais. Só ele estar na mídia, eu acho que já é importante, né? E agradecer também ao canal, tem que olhar porque eu esqueço. Estrela com Ela, Estúdio Pode Crer. Agradecer aos bastidores, né? Que estão por trás das câmeras. E estamos juntos aí para o que der e vier. Obrigada. A gente está aqui. Obrigada, pessoal, por acompanhar nosso canal aqui, que é o Estudo Pode Crer, e o programa Estrela com Elas. Estamos abertos também a pessoas que queiram nos apoiar, investir no canal, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então a ideia é que a gente possa ter recursos para melhorar cada vez mais o nosso espaço aqui e também poder ajudar aquelas pessoas que a gente quer trazer para fora do Rio, entendeu? Ou que a gente precise ir até elas, a gente vai estar assim também. Então, você patrocinador que quer contribuir aqui com o nosso Estrela com Elas, é só nos procurar, vir no direct do Estrela e conversar com a gente que a sua marca vai ser divulgada aqui no nosso estúdio, no nosso canal no YouTube, tá bom? Um forte abraço para todos, obrigado à minha equipe, meu GT de trabalho, que é fera, a gente está aqui para subir, porque foguete não dá ré. E vamos às próximas convidadas. Muito obrigada de coração mesmo. Obrigado, meninas. Valeu, tamo junto. Já vamos pensando no livro, né? Vamos pensar no livro já, né? Vamos. Devagar, degrau a degrau, a gente vai chegar lá. Agora não para mais a gente não. O foguete é só para cima mesmo, realmente. Não desce. Obrigada pela oportunidade.